Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais impressionantes da nossa evolução tecnológica. Vamos conversar sobre a dramática evolução da computação. Sabe aquele salto gigantesco que a gente deu saindo de engrenagens de metal, da pura necessidade mecânica de contar as coisas, até chegar naqueles supercomputadores modernos que, ironicamente, cabem perfeitamente no nosso bolso? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Para organizar a nossa jornada, o roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem diretos. Primeiro, gigantes de ferro ao bolso. Segundo, os primeiros passos. Terceiro, as 4 gerações. Depois, os pioneiros da computação. E, para fechar, o futuro conectado. Vamos lá? Começando pela nossa seção 1, gigantes de ferro ao bolso. O salto gigantesco dos mainframes aos smartphones. Pensa num abismo tecnológico. A diferença entre aqueles mainframes imensos da década de 40 e os celulares de hoje é simplesmente de explodir a cabeça. Olha só os números. O lendário ENIAC pesava cerca de 30 toneladas e ocupava absurdos 167 metros quadrados. Gente, era na prática o tamanho de um prédio inteiro. E para quê? Para fazer cálculos de soma e subtração. Hoje, graças à maravilha da nanotecnologia, temos bilhões de transistores espremidos ali num chip menor que uma unha. A gente consegue processar bilhões de operações por segundo, editar vídeo em 4K, rodar inteligência artificial pesada, e tudo isso, literalmente, na ponta do dedo. Mas, para entender a verdadeira escala monstruosa daquela época inicial, tem um número que não dá para esquecer. 18.000. Essa era a quantidade exata de válvulas de vidro dentro do ENIAC. 18.000. É quase impossível conceber a logística insana para manter um monstro desses funcionando. Principalmente porque essas válvulas queimavam o tempo todo e a máquina precisava de quilômetros e quilômetros de fiação física só para realizar suas funções mais fundamentais. E com todas essas válvulas ligadas, imagina o consumo de energia da brincadeira. Era astronômico. Tem uma lenda fascinante que diz que toda vez que o ENIAC era ligado, as luzes da cidade inteira da Filadélfia chegavam a piscar. O calor lá dentro era tão extremo que, sem sistemas de ventilação pesada, ventilação industrial mesmo, o computador corria o risco real de derreter. Em total contraste com o que temos hoje. Processadores desenhados para ter uma eficiência altíssima, que poupam bateria e, na maioria das vezes, usam só uma refrigeração passiva ou umas ventoinhas pequenas e quase silenciosas. E tem outro detalhe crucial. Os computadores antigos eram como ilhas tecnológicas completamente isoladas. Eles não conversavam entre si. Para mover um dado de um lado para o outro, era preciso o esforço físico e manual de pegar pilhas imensas de cartões perfurados e levar de uma máquina para outra. É uma mudança de paradigma gigantesca quando a gente compara com o cenário de hoje. Hoje a computação é onipresente. A gente começa a digitar algo no computador e termina no celular, com tudo sincronizado instantaneamente através da nuvem, Wi-Fi e rede 5G. E isso nos leva à seção 2, os primeiros passos. A computação antes da eletricidade. Pois é, para entender a raiz dessa nossa necessidade de processar informações, é preciso voltar bastante no tempo, muito antes do primeiro fio elétrico. A computação não foi um estalo de genialidade repentino, ela é uma jornada super antiga para ajudar no comércio e na astronomia. O ábaco, por exemplo, lá por volta de 2400 a.C., já é considerado por muita gente como o primeiríssimo computador mecânico. Dando um salto, em 1642, surge a máquina de Pascal e suas engrenagens, mas o destaque principal recai sobre 1837, com o famoso engenho analítico de Charles Babbage. Mesmo sem ter sido concluído na época, esse projeto possui a memória e uma unidade de controle, formando a fundação teórica das máquinas que usamos hoje. Vamos então para a nossa seção 3, as 4 gerações, a rápida evolução do século XX. Essa evolução mapeia perfeitamente como cada nova geração resolveu os problemas de tamanho e calor da anterior, impulsionando a explosão tecnológica que a gente viu no século XX. Começando com aquelas volumosas válvulas. Depois, o passo revolucionário para os transistores na segunda geração, que deixaram tudo mais rápido e confiável. Logo a seguir, os circuitos integrados permitiram colocar milhares de componentes numa placa minúscula de silício. E, finalmente, os microprocessadores a partir de 1971, que centralizaram o processamento num chip só, desencadeando de vez a era dos computadores pessoais. Entrando agora na seção 4, os pioneiros da computação, as mentes por trás das máquinas.
A verdade é que peças de silício e ferro não processam nada sozinhas. Precisou de pessoas brilhantes para criar o alicerce lógico e arquitetônico do que conhecemos hoje. Charles Babbage idealizou a máquina programável. Ao lado dele, a genial Ada Lovelace é eternizada como a primeira programadora da história, já que ela escreveu o primeiro algoritmo muito antes de existir qualquer tela ou teclado. Tem também o Alan Turing, que não só ajudou a decifrar o código Enigma na Segunda Guerra Mundial, mas formalizou a ciência da computação moderna. E o John von Neumann, que criou a arquitetura que separa a memória do processamento, um padrão que a enorme maioria dos aparelhos atuais ainda obedece à risca. E tem uma curiosidade incrivelmente marcante que surge nessa época. A Grace Hopper, criadora da base de importantes linguagens de programação, estava investigando um erro numa máquina quando literalmente encontrou uma mariposa de verdade presa nos circuitos. Esse inseto, ou bug em inglês, fez com que ela popularizasse o termo que a gente usa até hoje para descrever qualquer falha ou erro no sistema. Sensacional, não é? Avançando algumas décadas, é impossível ignorar figuras como Bill Gates e Steve Jobs, porque antes deles, para conseguir interagir com uma máquina, era necessário ficar virando chaves manuais e digitando códigos complexos, num mundo restrito a grandes corporações e universidades. A revolução aqui foi pegar todo esse poder bruto e criar interfaces gráficas e sistemas operacionais intuitivos, gerenciando processos de forma invisível. Eles trouxeram a tecnologia diretamente para as mesas das nossas casas. Chegando agora na nossa última parte, seção 5, o futuro conectado, do Big Data à computação quântica. Toda essa rica história pavimentou o caminho para uma mudança de paradigma muito clara. Hoje, o foco não é mais só aquele hardware físico em cima da mesa, mas sim a capacidade colossal de processar volumes massivos de informações em tempo real, o famoso Big Data. O cenário atual e o futuro é totalmente dominado pelo armazenamento em nuvem, pelos avanços contínuos da inteligência artificial e pelas possibilidades quase inimagináveis que vêm com a computação quântica. E isso nos traz para o ponto crucial, a reflexão que encerra a nossa análise. Mesmo agora, lidando com algoritmos quânticos e inteligências artificiais na nuvem, como é fascinante perceber que os conceitos fundamentais de von Neumann, de Turing e de Ada Lovelace continuam operando invisivelmente nos bastidores. A lógica dessa galera brilhante ainda é, literalmente, o coração de cada conexão moderna, de cada rede e de cada tela que tocamos hoje. Se fundações tão antigas moldaram a nossa atual realidade onipresente, que tipo de base invisível nós estamos construindo neste exato momento para gerações futuras? Fica aí a pergunta para a gente pensar e se aprofundar ainda mais.